Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Por favor, se assente. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 63, Salmo 63, o Salmo que Davi escreveu enquanto estava no deserto de Judá. E enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero agradecer pela hospitalidade, pelo carinho dessa igreja, desses irmãos e irmãs tão preciosos para nós, que já têm nos apoiado, com os livros, que têm amado o Tarsi, e a nossa família. Eu vi o amor de vocês pela nossa família expressado no começo do ano passado, quando infelizmente o pastor Eli veio a falecer. E nós viemos de Joinville até aqui, vimos o carinho de cada irmão, de cada irmã, por todos nós, e o amor de uns com os outros. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui. E obrigado por tudo. Meu coração está muito alegre, muito grato por voltar aqui hoje. E também grato, como o Tarsi falou, de a gente estar aqui em família, reunidos. Aquilo que alegra o Tarsi me constrange junto. Me alegra, mas me constrange também. Eu que, sem falsa modéstia, me considero o menor lá da casa do meu pai. E não falo isso com complexo, falo isso com alegria. E nessa noite o Senhor depositou essa confiança em mim. E é assim para que a glória seja dele. Amém? Salmo 63 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja muito. Em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória. Porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Na minha cama lembro-me de ti, medito em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, canto nas sombras das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Aqueles que procuram a minha vida serão destruídos, irão para as profundezas da terra. Cairão à espada e servirão de pasto aos chacais. Mas o rei se regozijará em Deus. Todo o que jura pelo nome de Deus o louvará, enquanto serão tapadas as bocas dos mentirosos. Amém? Eu gostaria que a gente meditasse nessa noite, em primeiro lugar, em que circunstâncias que foram escritas esse salmo. Esse salmo não foi escrito, um poeta afastado de tudo, à beira de um rio tranquilo, escrevendo uma poesia. Não foi escrito num momento de tranquilidade. Esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, como todos os demais, ele foi escrito no momento de maior proximidade que Davi estava de ser alcançado por Saul. Ele estava no deserto da Judéia, e o deserto da Judéia é um momento que, se você for lá em 1 Samuel, no capítulo 23, você vai ver em que situação que Davi se encontrava quando foi escrever esse salmo. Provavelmente, alguns irmãos dizem que ele acordou de madrugada, ou era de madrugada, é o que está indicado no capítulo 6, no versículo 6, melhor dizendo. E Davi está ali na madrugada do deserto, provavelmente frio, e não se contém e começa a dar esse grito: ó Deus! A Bíblia diz que Davi se escondia de Saul porque Saul caçava ele como se fosse um criminoso. Davi, nessa altura, já tinha 600 dependentes, 600 companheiros. E a Bíblia diz que os filisteus assaltaram, deram contra a cidade de Keila e levaram cativos os moradores de Keila, e muito despojo. E Davi consulta o Senhor: Senhor, eu devo entrar em luta, alcançar, perseguir esses filisteus, vou livrar Keila. E o Senhor diz: vai. E a Bíblia diz que uma segunda vez Davi pergunta ao Senhor, porque aquilo ali, se Davi se jogasse naquela empreitada, ele estaria denunciando a posição dele, o esconderijo dele. Ele sairia do esconderijo dele e iria ajudar Keila. E isso
atrairia Saul para vir capturá-lo e executá-lo. E aí o Senhor fala a segunda vez, vai. E ele sai do esconderijo dele, persegue os filisteus, alcança, volta, cansado da guerra. E aí Saul vem ao encontro dele, Saul está ansioso por chegar e sitiar ele, capturar ele num lugar fechado. E o Davi consulta o Senhor, Senhor, esses moradores de Keila me entregarão nas mãos de Saul? E o Senhor diz, eles te entregarão na mão de Saul. Eles não demonstrarão nenhuma gratidão. E então a Bíblia diz, a Bíblia diz lá em 1 Samuel 23, usa essa expressão, eles fugiram para onde puderam. Você imagina o nível do pânico? E aí Davi vai para o sul do deserto da Judéia. Provavelmente porque era um lugar mais aberto, ele poderia ver a aproximação inimiga de mais longe. E ele vai para um deserto chamado Zif, e os zifeus, os moradores de Zif, denunciam ele também para Saul. Ele está aqui, ele tem que fugir mais para dentro do deserto, para um deserto chamado Maom. E a Bíblia diz que Saul faz um movimento de encurralar ele no deserto. E Davi percebe que, a não ser que Deus faça um milagre, ele vai morrer. Finalmente, Saul vai conseguir pôr as mãos nele. Então, esse salmo não foi escrito para ser lido. Esse salmo é o último momento, provavelmente, que aquele homem vai pegar aquela pena e vai escrever alguma coisa. É as últimas palavras de um condenado. E aí, alguém já disse que perto da morte a gente fica muito evidente, fica franco, fica manifesto aquilo que a gente carrega no coração, aquilo que a gente é na essência. Homens que se dizem valentes diante da morte mostram se são ou não. Porque aquilo que está dentro é que vem para fora, não a aparência das coisas. E aí a gente se debruça sobre o Salmo 63, que virou o Salmo 63, e nós vemos o coração de Davi ardendo de amor pelo Senhor. Não é a carta de um desesperado pedindo socorro. Aliás, você não encontra um só pedido de socorro em todo o Salmo 63. Há muitos salmos onde Davi está angustiado, está desesperado, ele pede socorro, ele diz, apressa-te, Senhor, até quando, Senhor, como o Salmo 13. Mas nesse momento de maior risco, Davi lateja de amor e de anseio pelo Senhor. E isso me constrange tremendamente. Isso me constrange tremendamente. Porque a aflição, ela tende a nos lacrar dentro do nosso sofrimento, dentro da nossa situação, dentro de nós. Ela faz a gente ficar orbitando em volta do nosso umbigo. É o meu sofrimento, é o meu problema, é a minha angústia, é a minha aflição, é a minha dívida, é a minha solução. E Davi, ele rompe isso, ele dá como que um grito. E esse ó Deus, não é um ó poético, sabe? Ó, vou declamar uma poesia. É um ó de quem extravasa alguma coisa, de quem não se aguenta mais. A gente vê esse ó lá em Lucas 10, 21, naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito e exclamou, graças te dou, ó Pai. Que foi o texto que a jovem que leu essa escritura, mas em Mateus 10, se não me falha a memória, ela leu essa passagem aqui. Graças te dou, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então Jesus arrebenta, sabe? Explode naquele ó. E Davi, não se contendo mais no deserto, ele diz, ó Deus. E quando ele diz, ó Deus, ele sai dele. Ele quebra esse ciclo dele para ele mesmo, esse foco nele, na situação dele, no sofrimento dele, no perigo dele, e ele joga para Deus. Ele olha para o Senhor. Ele foca onde ele tem que focar. Ele foca no Senhor. Ó Deus. E quando você foca em Deus, todas as demais coisas sofrem uma mudança de perspectiva muito tremenda. Porque quando a gente foca no Senhor, então você expande, você quebra o seu aquário e entra no oceano.
Você sai dali onde você está e você começa a entender que existe eternidade, existem coisas mais gloriosas, mais preciosas, mais valorosas. Na verdade, eu tenho pensado um pouco isso. Quantas vezes eu tenho me visto dentro de um balde fechado? Você já viu um peixe que nasceu em cativeiro? O mundo do peixe é aquele cercado, ou é aquele balde, aquele tanque. E aí a gente fica ali rodando em círculo dentro dos nossos problemas, dentro das nossas circunstâncias, dos nossos sofrimentos, dos nossos desafios. E aí a gente vai afunilando e vai se alienando ali, como se Deus também fosse do tamanho do nosso tanque. E aí a gente, quando olha para o Senhor, a gente percebe que a perspectiva está totalmente errada. Que, na verdade, é como se esse balde, esse tonel tivesse embarcado num barco, sobre um barco, e esse barco está afundando, entendeu? Então é uma questão de tempo do peixe que está aqui dentro acabar caindo dentro do mar. E descobrir que existia um mar, que ele nem concebe. Então, se eu pudesse te dizer, eu diria que esse barco, ele é o tempo. E que uma hora esse tempo vai naufragar naquilo que é eterno, ou naquele que é eterno. E então você vai descobrir que tudo que você está vivendo hoje não representa talvez uma gota naquilo que Deus é. E aí nós vemos as pessoas desesperadas porque tudo que elas têm é esses 3 ou 4 litros de água, entendeu? Elas têm que lutar, elas têm que conquistar, porque não existe mais nada. E aí nós se jogamos na vida para ser o tubarão dentro do balde, entendeu? Para nos dominarmos, para termos sucesso ali dentro. Mas Davi tem outra perspectiva, é a mesma perspectiva de Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1. Quando ele fala assim para os irmãos, né? Ele diz assim, olha gente, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21, e ele diz, dos dois lados eu estou apertado, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós permanecer na carne. Ou seja, é como se Paulo falasse, olha, eu tenho que permanecer aqui dentro do balde por enquanto, por amor de vós, mas para mim, se eu cair no oceano é lucro. Para mim, se eu mergulhar de verdade no Senhor, se eu entrar em maior profundidade com Ele, porque nós estamos em Cristo, mas às vezes todos nós estamos sobre o oceano. Por isso que fala lá em Atos também 17, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Mas será que temos entrado em contato ansiado pelo Senhor, que é muito mais além daquilo que imaginamos? De maneira que só o Espírito Santo pode nos revelar quem é o Senhor. Então nós precisamos sair do nosso balde, irmãos. E a vida tenta nos lacrar, nos fechar dentro daquilo que estamos vivendo. E aí nós ficamos desesperados, às vezes até com poucas coisas. Mas Davi tinha razões sinceras para estar angustiado. Mas ele diz, olha, se tudo der errado, o peixe finalmente vai sair do balde e vai ir para o oceano. E eu quero isso. Eu quero ter essa comunhão com Deus, eu tenho fome dEle, eu tenho sede dEle, eu nasci para Ele, eu fui feito para Ele. Assim como a água foi feita para o peixe para a água, eu fui feito para Deus. E à medida que eu mergulhar nele, eu estarei mais feliz e ninguém vai poder roubar disso. Nada nos separará desse amor. Nada, nem a aflição, nem a perseguição, nem a espada, nem a morte, nem criatura alguma vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí não é só Deus, ele diz, ó Deus, Criador de tudo, todo-poderoso, maravilhoso, glorioso, muito, muito mais poderoso do que as circunstâncias. Ele diz, ó Deus, Tu és o meu Deus. Ele é o teu Deus. Porque quando Ele é o nosso Deus, isso muda tudo também. Primeiro você precisa entender que Ele é Deus, mas quando Ele é o seu Deus, quando você fala, ó Deus, Tu és o meu Deus, significa que Ele governa todas as esferas da nossa vida.
E se Ele governa tudo que há em nós, tudo que fazemos, tudo que vivemos, então Ele é Senhor de tudo. Ele não é só Senhor do universo, Ele é Senhor do meu universo pessoal. De tudo que eu sou, de tudo que desejo, de tudo que tenho medo, que sofro. E quando Ele é o meu Deus, significa que o medo não é mais o meu Deus. Quando Ele é o meu Deus, significa que a aflição, ou que a ambição, ou que outras coisas que concorrem com Deus no governo da nossa vida, elas não estão lá no trono. E isso, irmãos, é uma diferença total na maneira como vivemos a vida. Então, assim, toda vez que Deus não é o meu Deus, significa que eu coloquei algo ou alguém no lugar do Senhor como Deus da minha vida. Então, se Deus não é o meu Deus, alguém está sendo, ou algo está sendo. E aí nós arrumamos muitos substitutos para o Senhor na nossa vida, que variam. Algumas coisas são boas em si mesmas, às vezes é a família, às vezes são relacionamentos saudáveis, às vezes é a excelência profissional, às vezes é a busca por conhecimento, e às vezes são coisas ou pessoas más em si mesmas. Às vezes são vícios, às vezes são pessoas perversas, às vezes são traumas, feridas, invejas e pecados que fluem de nós naturalmente, pecadores que somos. E às vezes a gente coloca eles no trono conscientemente, e às vezes a gente coloca eles inconscientemente. E à medida que a gente demora para perceber que eles não devem estar lá, às vezes varia. Porque às vezes, quando é alguém mau, quando é consciente, você percebe mais rapidamente que aquilo ali não deve estar ali, ocupando o lugar que é devido só ao Senhor na nossa vida. Mas a dificuldade está quando aquilo é bom em si mesmo. Quando você tem uma boa justificativa, quando você é legítimo, porque você trabalha e você coloca o trabalho acima de tudo, por exemplo. Aí custa mais para entender. E aí o Senhor tem que trabalhar mais na nossa vida, para destronar aquilo que elegemos no lugar dele. E às vezes a gente é duro para entender isso, e o Senhor trabalha com o seu espírito, contende com o nosso espírito, e vai nos cansando, e vai nos mostrando que não há alegria, não há sustentação do Senhor, enquanto Ele não for o Deus da nossa vida, o Deus da nossa história. Pode ser a melhor coisa do mundo, pode ser a melhor pessoa do mundo, se ela você está pondo ela para substituir aquele que é insubstituível, ela está fadada não só ao fracasso, mas ao ridículo. E às vezes nós ficamos ofendidos com as pessoas e tristes e magoados com as coisas, porque nós depositamos nela uma expectativas que elas jamais poderiam nos responder, nos fornecer. Então assim, sabe, cada coisa tem o seu lugar, mas não dá para você usar uma coisa para a finalidade que ela não tem. Então assim, um carrinho de miniatura, ele é muito engraçadinho, mas você não pode querer, eu agora por a minha família, tentar pôr a minha família dentro desse carro e vir para Londrina. Sabe, seria ridículo para mim e para o carrinho. E às vezes a gente começa a forçar essas dinâmicas totalmente equivocadas, tentando fazer alguém ser Deus, tentando fazer alguma coisa ser Deus, e não dá certo. E em última instância, daí nós queremos que nós vamos ser os nossos deuses. Então, já que ninguém resolveu, já que ninguém nos satisfez, nós seremos os nossos deuses. Nós seremos a nossa última solução. E também, gente, isso é um fracasso terrível, sabe? Por quê? Porque todo reino governado por aquele que não devia estar lá, aquele que usurpou, aquele que tomou um lugar que não é devido para si mesmo, ele é marcado pela falta de paz. Não existe um reino governado por alguém que tomou indignamente o governo, onde haja paz. Sabe por quê? Porque a pessoa que está lá governando, ela sabe que ela não merecia estar lá. Ela sabe que aquele lá não é o lugar digno para ela. Mas ela tomou aquilo, ela se apossou daquilo ali. E aí ela tem medo que alguém descubra que ela é indigna e venha tomar aquilo que ela tomou à força. Por isso que todo ditador
que prolonga o seu governo ilegitimamente, a marca desse governo é a violência. E assim é na nossa vida também. Quando nós estamos no trono da nossa vida, a gente vê inimigos até onde eles não existem. Quantas vezes alguém chegou para você para falar alguma coisa construtiva para você e você reagiu como se alguém estivesse tentando assaltar o teu trono? E você reagiu, não, e avançou e perseguiu, e batalhou e agrediu, porque você precisava defender o seu território. Esse era Saul, não era Davi. Porque Davi não estava preocupado com o trono, de ficar no trono, de alcançar o trono. Davi tinha uma coisa só fervendo no seu coração. Que coisa era essa, ou que pessoa era essa? Ó Deus, Tu és o meu Deus. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Gente, sabe o que é isso? Você já acordou com fome de madrugada? Aquela fome latejante assim, você tenta dormir, não consegue, vira para um lado e vira para outro, ou com sede. E você, a hora que você rompe, vai lá, sabe, Davi de madrugada, todo mundo assustado, todo mundo já olhando uns para os outros, condenados à morte, não tinha como. E Davi está lá, ó Deus, Tu és o meu Deus. E aí ele fala, eu Te contemplei no santuário, e o Teu amor é melhor do que a vida, mas Davi, nós vamos morrer. Ó Deus, o Teu amor é melhor do que a vida. A minha alma Te busca ansiosamente. Ele estava no deserto, gente, ele devia estar preocupado com água, mas a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja. E porque o Teu amor é melhor do que a vida. Aleluia. Os meus lábios Te louvarão, e eu Te louvarei enquanto eu viver. Eu não sei quanto que eu vou viver, talvez foi os últimos momentos dele, mas enquanto eu viver, eu Te louvarei. Então esse salmo assim, sabe, ele é repleto de surpresas para mim. Porque eu penso que esse homem está à beira da morte, ele vai se voltar para si mesmo e de repente ele se volta para o Senhor. Eu penso que ele vai estar preocupado com água, e ele está querendo beber mais do Senhor, está querendo mergulhar no oceano. Eu espero que a urgência dele seja enxergar o exército inimigo, e ele está querendo enxergar o Senhor como ele viu no santuário. Eu espero que a sua prioridade seja se manter vivo com aqueles 600 homens. E a prioridade dele é, eu Te louvarei enquanto eu viver. Glórias a Deus por isso. E aí você vai lendo o Salmo e parece que no versículo 5 existe um momento de ruptura. Parece que daí o Espírito Santo vem e tudo aquilo que é fome no versículo 1, tudo aquilo que é sede, que é anseio, parece que agora ele vê a mesa sendo posta diante dele, e ele fala, minha alma se fartará de tutano, de gordura, sabe? Deus é a minha delícia, e Ele é uma delícia que me nutre. Sabe que é nos momentos de aflição que o Senhor realmente coloca a mesa posta diante da gente. O próprio Salmo 23, lembra do Salmo 23? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E de repente Davi está lá, ele começa num anseio, e de repente ele diz, sabe, a minha alma se fartará de tutano e de gordura. Na minha cama lembro-me de Ti e medito em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido meu auxílio, eu canto nas sombras das Tuas asas. E ele lembra, Tu tens sido meu auxílio. Irmãos, quantas vezes a aflição nos acomete de uma amnésia tremenda. E parece que você nunca venceu nada, parece que o Senhor nunca te socorreu na hora necessária. A gente simplesmente age como se nós estivéssemos na mão de um Deus que não tem qualquer experiência em livrar, em salvar.
E isso entristece o Senhor, porque desonra a sua glória. E Davi é um homem que conserva a memória. Lembra quando ele chega diante de Saul, ele fala, olha, esse gigante é grande, mas eu já venci um leão, eu já venci um urso. Então, às vezes, a gente precisa entrar nessa sala do troféu, sabe? Das nossas experiências com o Senhor e dizer, poxa, aqui eu também achei que não tinha saída, aqui também eu me sentia perdido e sem direção. Mas o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrou do urso e o Senhor me livrará agora também. E Davi fala, olha, tu tens sido meu auxílio. Por isso que eu canto na sombra das tuas asas, eu posso descansar ali. E aí no versículo 8 ele diz, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Eu gosto dessa expressão, a minha alma te segue de perto. Porque ele começa o salmo invocando o Senhor, ó Deus! Muitas vezes nós invocamos o Senhor para que o Senhor venha até nós e nos ajude na nossa circunstância, nos ajude na nossa situação. Mas existe uma diferença entre invocar o Senhor e seguir o Senhor. Porque invocar o Senhor é quando eu clamo a Ele e Ele vem até mim, mas seguir o Senhor é quando eu vou até Ele. E quando eu vou até Ele, não é mais as minhas prioridades. Não é mais a minha rota, não é mais o meu caminho. Não é o Senhor rasgando o céu, ó, se fendesses os céus e descesses, para vir aqui no meu particular. É eu saindo do meu particular e indo aonde o Senhor está indo. Então seguir ao Senhor exige renunciar. Por isso que Jesus, quando vai falar de seguir, ele fala sempre de cruz. Então ele fala lá, o Senhor fala em Mateus 16, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai salvá-la. Então, irmãos, o único jeito de a gente não perder a vida é nos perdendo no Senhor. É seguindo o Senhor por onde quer que Ele vá. Como diz lá em Apocalipse, capítulo 14. Quem são esses? Os que não se contaminaram? Esses são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Então nós invocamos o Senhor, mas agora Ele nos chama para segui-lo. E Davi diz, a minha alma te segue, Senhor. Aliás, ele só estava naquele deserto porque ele seguiu um chamado de Deus na vida dele. Quando Samuel apareceu lá em Belém, derramou óleo, e ele entendeu, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele entendeu que eu precisava, sim, que ele precisava entrar no combate se fosse preciso, ele precisava seguir o Senhor aonde o Senhor o levasse. E essa fidelidade de Davi ao Senhor, nesse momento, leva nesse deserto onde ele escreve o Salmo. Então ele não estava falando de uma coisa que não era realidade na vida dele, ele diz, eu te sigo de perto. De perto, irmãos. A gente às vezes segue Jesus, mas a gente segue Jesus a meia distância. A uma distância de segurança. Porque seguir Jesus muito de perto é pisar exatamente no espinho onde os pés dele pisam. Seguir Jesus meio de perto significa que quando quando atirarem pedras no Senhor, essas pedras vão te acertar. Seguir Jesus de perto significa que quem odeia o Senhor vai odiar você, e quem ama o Senhor vai te amar. Então a gente começa muitas vezes a caminhada aspirando por seguir Jesus de perto, como João, que inclinava a cabeça no peito do Senhor. Nossa, quem me dera ser João. Quantas vezes eu já pensei isso? Quem me dera ser como o apóstolo João, assim, ouvir as batidas do coração do Senhor de tão perto que ele sempre queria estar. Mas o fato é que os dias passam na nossa caminhada com o Senhor e nós tendemos a deixar Ele ganhar uma certa distância. Nós queremos Deus no nosso radar. Nós queremos ter uma boa noção de que Ele vai lá. Então eu vou por aqui porque também dá lá. Mas não é exatamente o mesmo caminho. Essa era a lógica de Pedro. Pedro queria seguir o Senhor. Mas Pedro não queria seguir o Senhor tão de perto.
Porque seguir ao Senhor de uma meia distância e não perdê-lo simplesmente de vista era melhor, porque nos permite fazer os nossos atalhos. Está entendendo? Porque tu imaginas agora que Deus está aqui e vai até aqui, e depois Ele vai até lá, e depois Ele vai até aqui, e aqui tem espinho, e aqui tem lama, e aqui tem... E Ele vai aqui caminhando para cá e para lá, para cá e para lá, e você fica aqui esperando para ver aonde que Ele vai, e aí depois você traça a sua rota e vai aqui. Isso é seguir Jesus não tão de perto. O problema é que quando a gente faz isso, sabe qual é o final disso? Choro amargo. A Bíblia diz que Pedro falou para Jesus na Santa Ceia, né? Na última ceia. Ele diz, lá em Lucas 22, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E o que Jesus respondeu? Pedro, te digo, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E o que aconteceu entre essa resolução firme de Pedro e a negação tríplice dele? É que depois que Pedro, naquele momento de preciosa comunhão na mesa do Senhor, ele faz essa declaração empolgada, Jesus se levanta daquela mesa e toma o rumo do Getsemane. Então nós queremos a mesa, mas quando ele se levanta e toma o rumo do Getsemane, e no Getsemane o Senhor é preso e é agredido, os discípulos recuam. Não era mais seguro estar seguindo Jesus tão de perto. E o evangelista Lucas, ele vai nos registrar uma coisa. Lá no mesmo capítulo, Lucas 22, 54, ele vai dizer, então prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Pedro seguindo Jesus de longe. Eu quero ver onde ele está indo, mas eu não quero ter identificação com ele. Eu quero ver onde ele está indo, mas eu não quero que a cruz dele seja também, recaia também sobre mim, que eu seja crucificado com Cristo. Isso eu não quero. E a Bíblia diz que Pedro então fica no pátio a uma distância, e você sabe qual é a continuação disso, não é? A mulher chega e fala, ei, você estava com ele, e ele nega. E nega de novo, e a terceira vez ele não só nega, mas ele pragueja. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Meu Deus do céu. Sabe esse olhar do Senhor? Sabe esse olhar assim, de quando você não está seguindo ele de perto e você acha que é um bom negócio e de repente você não é capaz de sustentar o testemunho? E o Senhor olha e se vira e olha para Pedro, e Pedro vê o Senhor olhando para ele. O Senhor nos conhece melhor do que nós. E aí Pedro sai dali e tudo termina nessa cena em choro amargo. Quanto choro amargo na nossa vida, quanto arrependimento, quanta negação ao Senhor nas nossas atitudes, no nosso testemunho de vida, porque nós não estamos seguindo Jesus de perto. Quando nós não seguimos Jesus de perto, a gente acha que isso é um jeito sustentável de seguir a Cristo, mas a gente não se sustenta de pé. Mas quando a gente segue Jesus de perto, como Davi seguia, ele diz, a minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Se tinha alguém que estava com tudo para não ficar sustentado ali, nas emoções, nas situações, era Davi naquele deserto de Judá. Mas ele diz, a minha alma te segue de perto, então a tua destra me sustenta. Então, quando você tem o Senhor e segue Ele de perto, como disse Davi no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei?
Ainda que um exército se acampe ao meu redor, o meu coração não temerá, porque tu me esconderás no oculto do teu pavilhão. Mas o contrário também é verdade. Quando nós não seguimos o Senhor de perto, quando nós não o amamos acima da vida, quando nós não sentimos sede nem fome, não nos importamos com isso e estamos dentro só de nós mesmos, aí, meus irmãos, pode haver paz ao nosso redor e o nosso coração está em guerra. Pode haver silêncio em volta de nós e o nosso coração está com um grito sufocado. Porque a gente não se sustenta sem o Senhor. Amém? Que assim, irmãos, o Senhor corte o nosso coração e nos dê arrependimento verdadeiro, para que nós sigamos o Senhor pegada a pegada, ainda que pegadas suas sejam sangrentas, que a gente tome a cruz, que a gente seja crucificado com Cristo e não viva nós mais, mas Ele em nós. Ele em nós é a esperança da glória, mesmo quando tudo parece terminado. E aí ele continua para nós encerrarmos. E ele diz assim: aqueles que procuram a minha vida serão destruídos, irão às profundezas da terra, cairão à espada, servirão de pastos aos chacais. Veja a esperança. Mas o rei se regozijará em Deus. Quem era o rei quando Davi escreve isso? Era Saul. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele escreve a respeito dele mesmo como sendo o rei. Porque quando você ama o Senhor acima da vida, quando a sua alma invoca o Senhor, quando você tem fome e sede do Senhor, quando a sua carne o deseja mais do que comida ou bebida, quando você medita nele nas vigílias da noite, quando você tem saudade de ter visto ele no santuário, então o deserto se transforma nesse santuário. E então aquelas promessas que o Senhor fez há muito tempo atrás na sua vida, elas ganham vida de novo. O Espírito Santo estava ministrando para Davi, dizendo: aí, você um dia foi ungido, rapaz. Um dia, quando você estava lá em Belém, atrás do estrume da ovelha, eu te achei. E eu fui lá e te ungi. Você pode achar que acabou tudo, mas você vai ser rei. E você vai se regozijar. Ele não falou isso porque ele tinha um coração de usurpador, eu sou presunçoso, eu vou ser rei nisso daqui. Mas ele sabia que essa era a promessa do Senhor. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, ele voltaria atrás? Nós nos esquecemos, irmãos. Nós entramos no balde. E nós invocamos o Senhor, mas nós perdemos o coração de segui-lo por onde quer que Ele vá. E ficamos na nossa zona de segurança, fechados, e ditando as regras de como o Senhor deve tratar conosco. Mas Ele é indomável. Ele não se dobra a nós. E nós, como pacientes, não ditaremos as regras de como o médico nos tratará. Ele é Senhor e Ele é Rei. E quando a gente segue Ele de perto a qualquer custo, então as promessas revivem. Então aquilo que nós mesmos nos esquecemos, mas que o Senhor nunca se esqueceu, essas coisas, elas ressuscitam dentro do nosso espírito. Elas despertam. Vamos ficar de pé? Se o Senhor está constrangendo você aqui essa noite, eu quero dizer para ti que essa palavra, ela me corta tremendamente. Eu preciso sair desse balde do meu sofrimento, que é o centro do universo.
Eu preciso mergulhar no Senhor, porque eu fui feito para isso. Você também. Então, se você quiser vir aqui orar comigo como irmãos, eu já sou o primeiro que estou aqui. Você quer vir aqui? Vamos orar juntos? E nós vamos gritar hoje aqui, ó Deus, não importa o deserto cruel, não importa que o inimigo esteja te cercando, não importa que você, não veja mais perspectivas como antes, você vai gritar para Deus, ó Deus, mas grita lá da sua alma, assim, ó, na sua oração, ó Deus, Tu és o meu Deus. A minha alma te busca numa terra sedenta. Vamos orar, irmãos. Pai, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. E na terra não há outro que eu deseje além. O meu espírito e a minha carne desfalecem, mas Deus é a minha porção para sempre. E nós temos pecado contra Ti e nos esquecido de que Tu és não apenas Deus, mas o nosso Deus. E temos colocado tantos medos e tantas ambições e tantas dúvidas no trono da nossa vida. E invocado o Senhor, mas perdido o coração de Te seguir, Senhor. Tomar a cruz, renunciarmos a nós mesmos, perdermos a nossa vida para achá-la no Senhor. Mas, ó Deus, Tu és o meu Deus. Desperta em mim a sede e a fome que eu já não tenho mais. E farta minha alma com Teu único pão bendito, que é Cristo nosso Senhor. Eu quero Te seguir de perto, esses irmãos precisam também Te seguir de perto. E nós ficamos a uma distância covarde de Ti, Senhor. Esperando para ver, Senhor, como filtrar e como sofrer menos, como Te seguir de maneira que não nos implique tanto. Mas nós queremos ser seguidores do Cordeiro por onde quer que Ele vá. Nós queremos descansar na sombra das Tuas asas, nós queremos ter um coração grato por todos os benefícios que o Senhor já nos tem feito. E queremos trazer à memória, Senhor, quantas vezes nós não tínhamos saída e o Senhor foi a nossa glória. Então, Pai, desperta em nós, Pai, aquelas promessas, Pai, aquele óleo, Pai, que esquecemos, mas que de fato escorreu do Teu Espírito sobre a nossa vida, para que nós sejamos quem o Senhor determinou que nós sejamos, para que nós vivamos a plenitude, Senhor, daquilo para aquilo que o Senhor nos destinou a ser em Cristo. Nada menos do que isso, nada menos do que Cristo em nós, a esperança da glória. É o que nós Te pedimos, Deus bendito. É o que nós Te pedimos, confiados, Senhor, na Tua graça e misericórdia. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Aleluia!